Mateus, capítulo 7, versos do 24 ao 27. Nós lemos assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu dei um nome para esta reflexão, tema para essa mensagem que preparei, que é projetando certo, ou fazendo projetos corretos. Projetar, prezados, faz parte de nossas vidas. Você haverá de concordar comigo que qualquer pessoa com o juízo perfeito estará envolvido em alguns projetos na sua vida. Se eu perguntasse para cada um aqui nesta manhã, que projetos você tem na sua vida ou para a sua vida, certamente eu ouviria uma grande soma deles. E não há nenhum problema em termos muitos projetos de vida, até porque os projetos dão sentido na nossa vida. Os projetos nos mobilizam, os projetos nos fazem sentir vivos, não é? Projetar faz parte da vida do ser humano. Somos seres inteligentes, fomos feitos pessoas extremamente dinâmicas. O Senhor não nos fez para ficarmos parados, inertes, esperando a banda passar. Não, o Senhor nos fez com muita inteligência e com muito desejo de progredir, e se queremos progredir, precisamos projetar. Os projetos não somente dão sentido às nossas vidas, mas também nos dão direção. É por isso que o filósofo Sêneca disse, eu até citei na minha pastoral, né? Um navio sem rumo, nenhum vento lhe será favorável. Se você não tem um projeto de vida, você vai para onde? Você vai para onde? Né? Um navio sem rumo, o vento norte, o vento que vem do norte não poderá dirigi-lo para o sul, e vice-versa, não é? Um navio que não tem rumo acaba que pode ter um vento muito propício, mas que não o levará a um lugar, porque ele não tem um lugar para ir. E acho, então, que é consenso entre nós que os projetos, desde que sejam para o bem, sempre serão bem-vindos, não é mesmo? No texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus fala de dois homens que tinham um grande projeto para as suas vidas. O Senhor Jesus fala de dois homens que tinham em comum o grande projeto de edificar uma casa para as suas famílias. Não é? Eu, quando estava preparando essa reflexão, eu ia colocar aqui, não é, no meu esboço, que eu nunca passei por isso, mas aí Deus me lembrou. Deus me lembrou. Eu já edifiquei uma casa, sim, para minha família, e eu tenho a maior honra de ter edificado essa casa. Foi quando eu estava no meu treinamento missiológico, transcultural, de um ano, na mata do Mato Grosso. Então, eu e a Marley tivemos que construir lá no meio do mato, tirando só do mato, não é, os materiais. Eu e a Marley construímos uma casa. Foi. E tem mais. Nós vivemos dentro daquela casa 50 dias. 50 dias. Nós aprendemos, construímos a casa. A liderança
da Novas Tribos nos dava alguns materiais que não era possível tirar do mato, como, por exemplo, lona plástica para cobrir, mas o madeiramento da casa era de material do mato. E foi irmãos, uma hora eu quero mostrar, que talvez colocar aqui nos slides, eu tenho fotos disso. Eu ia buscar no mato esteios para minha casa, que era tão pesado. E aí isso, até uns colegas aprenderam comigo isso depois, porque era tão pesado que eu pegava uma corda, amarrava na minha cintura, amarrava no esteio, e eu andava assim, ó, puxando, lá do mato, e edifiquei. Edifiquei eu e a Marley, e só podia ter ajuda, né, da esposa, e nós íamos no mato, buscávamos, fiz o meu fogão de lenha, porque 50 dias você tem que comer lá na sua casa. Então, fiz o nosso fogão de lenha com barro. Sabe como que era o forno? O forno do nosso fogão era um galão de 20 litros ou menos um pouco, redondo, que depois que você fazia a armação com barro e tudo, você colocava o galão lá dentro e olha, foram os melhores pães de queijo que eu comi na minha vida, foram assados naquele forno, que a Marley assava ali. E eu me lembro que eu evangelizava alguém de uma fazenda lá próximo, e ele gostava muito de mim. Um dia ele levou uma paca, e eu temperei aquela paca. O irmão Amaro está até babando ali, ó. Pode usar um lenço, irmão Amaro. E eu temperei aquela paca, ficou um dia inteiro no tempero e assou naquele forno. Irmãos, que delícia! Que delícia! E aí vocês devem pensar assim, e como eles dormiam? Construía a cama. Construímos a cama, fincávamos os paus. Oi? Tipo um giral. E aí, como é que eles dormiam? A gente usava capim seco e uns tecidos que a missão fornecia para nós. A gente enchia aquilo de capim, não é? Irmãos, foram os dias que eu dormi melhor na minha vida. Que dias preciosos foram aqueles. E como é que tomava banho? E tomava banho, e lá era muito frio, Mato Grosso do Sul, irmãos, é um gelo. E eu tomava banho quentinho, porque eu aprendi a fazer um chuveiro. Então, não era fogão de lenha, a gente mantinha uma lata de 20 litros, não é? O fogo do meu fogão foi como o altar do holocausto, doutor Geraldo. Nunca se apagou, porque eu não tinha preguiça. Eu ia para o mato, olha, eu deixei uma reserva de lenha para os próximos lá, que eu acho que dava para não sei quantos treinamentos mais, porque eu não aguentava ver uma lenha boa que eu puxava e levava lá para casa. E aí o que a gente fazia? A gente pegava, temperava aquela água, punha num balde furadinho, que a gente aprendeu a fazer, e tinha uma cordinha aqui, ó, eu entrava debaixo e aquela água caía, tchau, quentinha. 50 dias, e eu inovei numa outra coisa. Como eu tinha 3 filhos, e eu não queria fazer 3/4, né, porque também ninguém merece, né? Sabe o que eu fiz, meu amado? Eu fiz uma triliche. Eu fiz uma triliche e as paredes, e era obrigatório no treinamento, que um pouco das paredes deveriam ser de taipa, um restante de parede deveria ser de tijolo, de parede de adobe, né? Tijolo que a gente mesmo fazia, tudo feito por nós. E o restante da parede podia ser com a lona plástica. Aí não foi bom não, irmãos. Um belo dia, então estava o Guilherme, que era menorzinho, na cama de baixo, a Mariana, a do meio, na cama do meio, e a Carol, a maiorzinha, na cama de cima. Eu não sei o que a Carol aprontou lá, que ela virou, e a cama, a triliche era rente à parede de lona. E a Carol fez um movimento lá que a lona não segurou e ela caiu para a cama de baixo. Mas ninguém se machucou, foi uma festa. Mas, irmãos, aí, quando Deus me lembrou disso, sim, foi a única casa que eu planejei, a única casa que eu construí. Eu nunca tive uma casa própria. Muito obrigado, se alguém quiser me dar, aceito. A gente sempre aceita, não é? Esses presentes. Mas eu nunca edifiquei, não é? Mas eu fico imaginando a situação desses 2 homens. Porque edificar uma casa
edificar uma casa é um grande projeto. É um grande projeto, não é? E talvez homens aqui envolvidos com muitos projetos, né? Eu fico pensando, por exemplo, talvez esteja passando um filme na cabeça do Dr. Geraldo, por exemplo, da Marisa, de muitos outros aqui, sobre a primeira casa que edificou o Sérgio, né? A casa, aquela primeira, é um grande projeto, não é verdade? É um grande projeto. E eu fico imaginando a situação desses dois homens. Eu fico imaginando quanto tempo eles sonharam com o grande dia que iriam começar a edificar a casa que tanto desejavam. Eu fico imaginando esses dois homens conversando em família sobre essa futura residência, falando sobre os detalhes da mesma. Não é? Quem já construiu uma casa aqui sabe do que eu estou falando. E chegou o grande dia daqueles homens começarem a construção de suas casas. E Jesus nos conta então que um homem edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E um outro homem edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que coisa triste, se por um lado dois homens com dois projetos, não é, tinham um desejo ardente de construir as suas casas, mas é incrível, um leva em consideração, né? O Senhor Jesus aqui, ele vai nos falar de um homem que ao executar o projeto, o grande projeto de construção da sua casa, esse homem leva em conta algo fundamental para a sua casa permanecer de pé, quando viessem as tempestades. O alicerce. Como é importante o alicerce, não é? Jesus nos diz que esse homem escolhe um bom terreno e constrói sua casa sobre a rocha. E vem todas as intempéries, não é? As águas dão com ímpeto sobre aquela casa e aquela casa permanece firme porque fora edificada sobre alicerces firmes, sobre a rocha. Sobre a rocha. E eu me lembro, nesta casa que eu edifiquei lá no Mato Grosso, talvez, acho que no segundo dia que nós passamos a morar na casa, e deu uma chuva, irmãos, tipo essa que deu essa semana aqui em Anápolis, mas era chuva, e eu posso imaginar como é que ficou o coração dos meus filhos, porque depois que a chuva passou, imagina uma casa pequenininha, não é, com cobertura de lona, não é, lona plástica, ainda que eu trancei bastante os madeiramentozinhos assim, os cipós, né, e tudo. Mas imagina o barulho da chuva dentro daquela casa. E quando passou aquela chuva, a Mariana, que era pequenininha, virou para mim e falou assim: papai, não é que a nossa casa não caiu? Não caiu. Nós vivemos 50 dias muito felizes ali, porque levamos em conta os alicerces. E é tanto, irmãos, que depois que você termina o seu treinamento lá de 50 e poucos dias, você tem que destruir a sua casa, irmãos. A casa que mais deu trabalho para desmanchar foi a minha. E olha que os líderes falavam: gente, não precisa caprichar tanto, porque lembrem-se, vocês têm que deixar tudo o terreno limpinho depois para o treinamento do outro ano, para outras pessoas. Irmãos, eu chorei quando foi para desmanchar a nossa casa. Não foi por causa do esforço, não, porque eu amei viver naquele lugar, no meio do mato. Ali era tão gostoso a comunhão ali com os outros irmãos que construíram as suas outras casas. Mas pense num trabalho que deu, porque eu levei muito a sério o fato de que estava construindo a minha casa para a minha família, e que aquela casa tinha que nos sustentar, tinha que proteger os meus filhos, não é? E o Senhor Jesus chamou esse homem que levou em conta tudo isso de homem prudente. Homem prudente. Mas Jesus vai nos falar de um homem que, ao executar o projeto de construção da sua casa, ele também tinha suas aspirações. Ele também ia levar a família para lá. Mas ele não leva em conta algo fundamental para a sua casa permanecer de pé quando viessem as tempestades. O mesmo alicerce. Jesus nos diz que esse homem escolhe um terreno arenoso, não prepara um bom alicerce e edifica sua casa a si mesmo. E vêm as intempéries, vêm as chuvas, vêm os ventos, os rios transbordam e as águas dão com ímpeto sobre aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína.
E o Senhor Jesus chama esse homem de homem insensato. Chama esse homem de louco. Às vezes a gente lê a palavra insensato, e ela é uma palavra assim amena. Insensato, quem é insensato é quem não tem senso. Quem não tem senso é quem é louco. É louco, não faz uso direito das suas faculdades mentais. Prezados, Jesus usa dessa interessantíssima ilustração, porque ele está abordando neste momento, ao final do Sermão do Monte, o maior projeto de todos os tempos. O maior projeto que um ser humano pode ter. O grande projeto de viver as suas vidas de acordo com os propósitos dele. De acordo com os propósitos de Deus. O objetivo do Senhor Jesus em dar essa parábola, em contar essas duas ilustrações aqui, é porque ele está finalizando o seu sermão do monte, falando sobre o maior projeto de vida que alguém pode ter, de andar com o Senhor, de servir ao Senhor, de ser alcançado por Ele. No decorrer dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, não é? Nós chamamos de o Sermão do Monte, Jesus vem falando sobre diversos princípios éticos e morais. Princípios esses que deveriam ser aplicados por todo aquele que desejaria ter sucesso no grande e maravilhoso empreendimento de ter uma vida alinhada com os pensamentos dele, com a sua vontade, com o seu caráter. Por isso, no final do seu grande sermão, ele finaliza: todo, pois, aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre areia. Será chamado de insensato, será chamado de imprudente. E essa era a proposta do Senhor Jesus para os seus ouvintes. A proposta de que esses homens fossem chamados de homens com bom senso, de homens prudentes, de homens cuidadosos. Era como se Jesus, nesta manhã, ele nos perguntasse assim: que tipo de homem você quer ser no grande projeto de construção da sua vida? E eu quero fazer essa pergunta para você nessa manhã. Que tipo de homem você quer? Ao final dos seus dias, quando seus filhos tiverem crescido, quando você estiver assim, já muito amadurecido, talvez idoso, como você quer ser chamado? Como você quer ser conhecido? Como um homem prudente ou como um homem insensato? Se você quer, prezado, se você quer ser identificado no decurso de sua vida como homem prudente, então, meu querido irmão, minha querida irmã, será absolutamente imprescindível que você pratique a palavra do Senhor, que você a leve a sério, que você a leia, que você a conheça e que você a pratique, não é? Tudo que você tem ouvido da parte do Senhor. Definitivamente, meu querido irmão, minha querida irmã, definitivamente não fará sentido ouvir a palavra do Senhor e não fazer a sua vontade. Isso será desobediência da nossa parte. Ademais, meus prezados, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E somente na carta de Paulo aos Efésios, ele fala pelo menos 3 aspectos da vontade de Deus que eu gostaria de trazer-lhes aqui rapidamente. O primeiro aspecto é que Deus mesmo se encarregou de revelar a sua vontade para nós. Deus quer que edifiquemos sobre a rocha, mas Deus nos dá mecanismos para isso. Deus quer que nós sigamos a tua palavra e Ele nos dá toda a condição para isso, porque Ele se encarrega de revelá-la para nós. É o que Paulo vai dizer em Efésios no capítulo 1, versículo 9, quando ele vai dizer assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Prezados, nós somos indesculpáveis em não fazer a vontade do Senhor, porque é Ele mesmo que a revela para nós. Servimos a um Deus que, a despeito do seu grande poder e glória, Ele é um Deus que se revela. Ele é um Deus que faz questão que saibamos qual é o plano que Ele tem para as nossas vidas, qual é a maneira de agradá-lo, qual é a maneira de encher o seu coração de alegria. Somos indesculpáveis, porque a palavra
a vontade do Senhor está revelada na palavra e nós temos livre acesso a ela. O segundo aspecto é que, se Deus revela a sua palavra para nós, então o segundo aspecto é loucura não saber o que Deus quer para as nossas vidas. É loucura. Por isso Paulo ainda, na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, ou loucos, ou com falta de senso, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Deus é um Deus que se revela na sua palavra, revela a sua vontade. E Paulo vai dizer, disse isso em Efésios, e Paulo vai dizer: por esta razão, não vos torneis loucos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E sabe por que Paulo chama de louco aquele que não compreende a vontade do Senhor? Porque é loucura mesmo desconhecê-la. E é loucura desconhecê-la, porque ao desconhecermos a vontade do Senhor, nós caminharemos pela vontade do nosso coração. Nós caminharemos pela vontade do mundo. Nós caminharemos pela vontade do inimigo das nossas almas. É loucura desconhecermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E é por isso que o Senhor Jesus chama lá de louco, de insensato, de imprudente, o homem que edifica sua casa na areia. E o homem que edifica sua casa na areia, sobre a areia, é um homem que não pratica a palavra do Senhor. Mas por fim, o terceiro aspecto é que, após conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, devemos fazê-la de coração. De coração. E Paulo, ainda em Efésios, Paulo vai dizer assim: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo? Cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Fazendo de coração a vontade de Deus. Prezados, cumprir a palavra de Deus, fazer a vontade do Senhor, jamais deveria ser um peso para um crente. Jamais, jamais, porque acabamos de saber que ela é boa, perfeita e agradável. Fazer a vontade do Senhor, ela deve ser algo que a gente faz assim, com muita alegria no coração, com um coração alegre, Por isso que tem o corinho que diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai a Ele com cântico. Irmãos, tem hora que não dá para olhar para certos crentes, tem hora que a gente olha para certos crentes e o que a gente percebe é que ele não está servindo ao Senhor com alegria. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O povo de Deus é um povo para estar alegre o tempo todo, porque a vontade do Senhor fora revelada pelo Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, porque é uma insensatez não segui-la, e muito mais, a vontade do Senhor precisa ser feita com alegria, com um coração disposto e com um coração alegre. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Servi ao Senhor com alegria. Irmãos, a gente sempre deveria ser encontrado com alegria servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque problema não é motivo para tirar a alegria do nosso coração, jamais. Porque mesmo um grande problema não tira Deus do nosso coração. Mesmo um grande problema não tira a nossa fé. Não deve abalar a nossa fé. Porque o nosso Deus é bom independente das circunstâncias em que nós vivemos.
concluindo esta reflexão, do fundo do meu coração, eu espero que todos aqui nesta manhã obtenham êxito nos seus projetos de vida. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Que lugar o Senhor Jesus ocupa nele? No seu projeto? Você agora não está edificando uma casa. Você agora está edificando a sua própria vida. Você é responsável pela edificação da sua vida. Ao edificá-la, se você não praticar a palavra, as tempestades virão e será grande a ruína da sua vida. Eu temo por pessoas que passam por dificuldades e não estão com as suas vidas firmadas na rocha, porque a ruína vai ser grande. Mas, ao outro lado, você está edificando a sua vida. Você está edificando a sua vida. E se o Senhor Jesus for o centro dela, você estará edificando a sua vida sobre a rocha. E virá as tempestades. Porque tempestade vem para quem edifica a casa na areia e para quem edifica a casa na rocha. Mas essa tempestade vem e a sua casa fica firme. Essa luta vem e a sua vida fica sempre edificada no Senhor, porque você é um praticante da palavra. Deus a revelou para você. Deus a revelou para você. Deus mostrou para você que ela é boa, perfeita e agradável. E Deus espera que você o sirva, que você cumpra, que você pratique o que você tem aprendido da palavra com alegria no coração. Ou você não está firmado na rocha. Estou falando isso na quarta-feira. Às vezes, e é por isso que eu não quero ser tido como um pastor injusto. Por isso que eu dou estudos como eu estou dando de quarta-feira, e por isso que eu falo coisas como essa que eu estou falando aqui, neste momento no púlpito. Às vezes eu posso estar esperando de algumas ovelhas algo que essas ovelhas não podem dar, porque ainda não são ovelhas. Eu sei que não é uma palavra agradável de se ouvir, mas eu prefiro que você escute uma palavra dessa, da minha boca, e encontre o Senhor Jesus, e entregue sua vida para Ele, e seja alcançado por Ele, do que você fique pensando que você é um salvo em Cristo Jesus, e não ofereça os frutos que a gente fica esperando que você ofereça, porque você não pode oferecer, porque definitivamente você ainda não está firmado na rocha. Não há vida de maior descanso quando nós somos salvos por Cristo Jesus. E quando confiamos os nossos projetos nas suas dadivosas mãos. Por isso eu quero encerrar essa reflexão lendo 3 versículos de um salmo que eu gosto demais. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Nosso grande e principal projeto de vida deve terminar com a nossa ida para o céu. Afinal, lá será a nossa morada eterna com o Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e encerrarmos o nosso culto. Querido Deus, estamos diante de Ti, Senhor. Temos aprendido, Senhor, que é muito fácil construirmos uma casa sobre a areia. E temos aprendido que os loucos fazem isso.
os insensatos, os imprudentes. E é loucura mesmo, Senhor, porque é edificar a nossa vida segundo a corrupção do nosso coração. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos disso. Queremos edificar a nossa vida na rocha da nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque as tempestades poderão vir, as lutas, as agruras da vida, mas não seremos sucumbidos, porque estaremos firmados na rocha. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, se há alguém aqui nesta manhã, Senhor, que julga ser um crente em Jesus Cristo, mas que não tem dado evidência disso, não tem dado evidência de novo nascimento, Deus, em nome do Senhor Jesus, não permita que fique ninguém, qualquer pessoa enganada aqui, Senhor. Abra os olhos do entendimento, Senhor. Pai querido, ajuda-nos sempre a edificarmos sobre a rocha, Senhor. Ajuda-nos a considerar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E ajuda-nos, Senhor, a servi-lo com muita alegria no nosso coração. Cuida de nós, cuida do teu povo. É a oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém.